Olá, seja bem-vindo ao último vídeo, né, digamos assim, desta série, onde nós estamos falando sobre Delphi mais o Apache Kafka, né, para a gente aí poder começar a entrar no mundo aí de microserviços, né, utilizando o nosso bom e querido Delphi, juntamente aí com o Kafka, né, que é o sistema aí robusto, né, de gerenciamento de mensagens, que utiliza tópico, né, utiliza aí todo um ecossistema, né, uma arquitetura aí mais orientada à mensagem, né? Então, vamos lá. Hoje no vídeo vamos falar sobre os consumidores. Então, aqui na tela eu já tenho aqui uma aplicação de exemplo onde a gente vai fazer o consumo da nossa mensagem de um tópico que a gente vai escolher, tá? Neste caso, neste exemplo, eu tenho aqui três memos, né, digamos assim, três memories. Num deles aqui é onde a gente fica as questões das configurações, né, ali do nosso consumo, configurações dos tópicos, e aqui vai listar as mensagens que a gente vai estar consumindo, ok? Neste caso, vamos voltar lá no começo então, a gente tem que ter no caso aqui já a interface do Kafka aqui para a gente importar, né, nos uses aqui do projeto. E aqui a gente tem que ter basicamente um record, que é a mensagem que a gente vai capturar do nosso tópico, tá? Essa mensagem, ela retorna ali uma key, que é a chave que tem naquele tópico daquela mensagem. A data, que basicamente ali, os dados, né, melhor dizendo, é onde vai ter as informações da nossa mensagem em si. E aqui em qual partição aquela mensagem ela foi entregue, né? Então, lembra que no vídeo anterior eu comentei sobre uma key, que quando a gente utiliza a key, ela segue uma determinada ordem. Então, dependendo da informação que a gente coloca na key, ela vai para uma mesma partição. Então, a gente garante, assim, uma ordem de envio, né, de produção de mensagem. Mas não vamos entrar no mérito mais avançado aqui do Kafka, né? Aí fica como exercício aí de casa aí para vocês. Então, para a gente poder consumir a mensagem, tem que ter esse record. E aqui embaixo a gente tem que ter alguns atributos. O primeiro é basicamente a gente armazenar qual que é o servidor que a gente vai consumir um tópico. Aqui a gente vai ter que ter um atributo que é o consumer em si. E aqui também, da mesma forma do produtor, a gente tem que setar qual que é o encode que a gente quer trabalhar, tá? E aqui a gente está basicamente armazenando as mensagens em uma lista, né? Um T-list de record, né, que é esse record aqui do Kafka, né? Ou seja, é uma lista de mensagens que a gente está capturando do tópico, ok? Beleza, aqui nós temos outros uses, que é os uses da lib, do factor, helper, os tipos aqui desta lib que a gente está utilizando. E como que faremos aqui a parte do Kafka, né? Então, basicamente, quando a gente já cria o formulário, a gente já sabe qual que é, digamos assim, o nosso servidor do Apache Kafka. Aqui está bem hardcore mesmo, chumbado no código, mas aí depois, depois vocês trocam, né, para uma variável de ambiente e assim por diante. Mas aqui a gente já seta que a gente vai capturar ali do nosso Apache Kafka que está na 9091. Já setamos o mesmo encode que o produtor enviou, no caso, isso aqui tem que ser bem combinado, né? Então, se lá mandou o TF8, aqui também tem que ser o TF8 para interpretar corretamente ali os caracteres. E aqui a gente já inicia uma lista de tKafka mensagens, né? E ali a gente já seta o nosso Bootstrap Server, né, que é o servidor do Kafka, como sendo aqui o localhost 9091, ok? E no destroy do formulário a gente só limpa ali então a nossa lista de Kafka Messages aqui, tá? Beleza, então feito isso, aí começa a brincadeira ali no botão de consumir uma mensagem. Então, da mesma forma que a gente fez no produtor, a gente verifica se não foi já instanciado, né, aquele consumidor. E aqui a gente tem que, basicamente, utilizando a utils do próprio lib, para poder pegar então o nome do Kafka, o valor, o tópico e o valor daquele tópico ali, ok? Então, isso aqui é uma receitinha de bolo aí que vocês podem estar utilizando. Então, para a gente consumir ali uma fila, então, um tópico, melhor dizendo. Então, a gente passa o nome do Kafka, passamos aqui o valor, o tópico que a gente quer ler do Kafka, o valor dele aqui, e aqui, no caso, o servidor, tá? Entre parênteses aqui, ó, a gente tem aqui qual que é o tópico. Então, nesse caso, a gente está lendo aqui do tópico Delphi, ok? E aqui, no caso, é a partição, tá? Aqui tá fixo a partição 0, tá? Mas aí aqui, no caso, vocês mudem ali de acordo com a partição que vocês utilizam. E aqui nós temos uma função, né, uma procedure anônima,
Então, esta lib, ela precisa de uma procedure anônima, porque vocês podem ver, ó, que tem uma thread que fica aqui sincronizado. Ou seja, vocês podem estar utilizando isso daqui em um microserviço tranquilamente, porque como tem uma thread que fica sempre ali verificando, né, digamos assim, sobre o script, né, ele está consumindo um tópico. Então, é uma thread que ele fica corrente aqui, e aí vocês conseguem estar interpretando aquele tópico. Então, toda mensagem que cair naquele tópico, ele vai cair aqui nessa procedure anônima e vai fazer todo esse código para poder interpretar a mensagem em si. Então, aqui é onde ele adiciona a mensagem lida, e aqui ele adiciona na linha lá do nosso memo, ele pega lá a string da mensagem, né? Ele basicamente pega aquele data que está em byte e converte ali para string, né? Para ele exibir ali no nosso memo ali, tá? E aqui, obviamente, né, ele só verifica. Então, se teve mais de 5.000 mensagens, ele deleta a última, né? Isso aqui é para não sobrecarregar a nossa lista de mensagens, tá? Então, basicamente, é um exemplo que eu fiz aqui para vocês verem como que funciona o consumo. Vamos ver um pouquinho na prática, então, como que funciona todo esse código. Então, neste caso, ó, eu vou estar abrindo aqui externamente o produtor. Então, vou startar aqui o produtor, beleza? E vou startar aqui, ó, o nosso consumidor. Então, vou dar F9, a gente vai iniciar o nosso consumidor. Beleza, ó, maravilha. Então, nesse caso, temos aqui nesse lado esquerdo o produtor e aqui o consumidor. Se a gente já clicar aqui no consume, ó, vocês podem ver que ele já trouxe uma mensagem. Mas por que ele trouxe essa mensagem, sendo que a gente nem leu aqui? No vídeo anterior, a gente produziu essa mensagem aqui. Hoje é segunda-feira. Só que essa mensagem, ele não tinha consumido. Então, quando a gente iniciou aqui o consume, ele viu que tinha uma mensagem no tópico que não foi lida e vem aqui e lê pra gente, né? Bem interessante. Então, ele fica armazenado até algum consumidor ali ler para poder exibir aqui. Então, neste caso, vamos produzir uma outra mensagem, a 101, e vamos colocar Armando Neto mesmo. Vocês podem ver que nesse caso, como ele tem aqui uma thread, a gente já clicou para consumir, só da gente mandar um produzir, vocês vão ver que já cai aqui. Ou seja, são dois sistemas diferentes, um produzindo e o outro consumindo uma mensagem. Então, este é o cenário ali que a gente consegue trabalhar com microserviços utilizando o Delphi mais o Apache Kafka. Aí vocês imaginam se vocês tiverem ali um Horse, né? Um servidor de aplicação, por exemplo. Ali. Então, vocês conseguem ter vários microserviços se comunicando ali utilizando o Apache Kafka, tá? Então, é um exemplo aí bem bacana para a gente estar utilizando aí nos nossos projetos aí no nossa soft house, ok? Bom, então esse aqui foi um pouquinho do que eu quis mostrar para vocês nessa série sobre Delphi mais Apache Kafka. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida podem postar, colocar um comentário aqui no vídeo e todos esses exemplos vai estar lá no meu GitHub. Então, até a próxima!